Olá pessoal, aqui é Eduardinho do Carteira Rica. Vamos comigo aprender um pouquinho sobre indicadores fundamentalistas de ações no nosso Dica Mão na Roda de hoje? Vamos lá! Então pessoal, eu abri aqui um site para a gente avaliar alguns indicadores fundamentalistas. Só lembrando, esse não é um vídeo sobre a ação tal ou sobre a outra ação tal. O objetivo aqui não é avaliar nenhuma empresa, e sim apresentar alguns conceitos de indicadores fundamentalistas, o que representam e como calculá-los, ok? Eduardinho, mas vocês não estão criando um aplicativo para seleção de empresas e controle de carteira? Sim, mas por enquanto vamos usar aqui um site do mercado que já existe e que tem algumas informações. Mas você vai criar um aplicativo com algo que já existe? Não, com certeza não. Eu vou criar um aplicativo com funcionalidades que ainda não existem em nenhuma opção de mercado, seja esse site, seja outros que vocês possam ter visto por aí. Eu já conheço todas as opções e o que a gente vai colocar no nosso aplicativo realmente não existe em nenhuma delas. Bom, essa é uma empresa qualquer. Aqui eu estou pegando alguns indicadores fundamentalistas, só repassando como que eu cheguei até aqui. Você digita aqui em cima o código da empresa que você queira analisar, clica na empresa e você vai para uma visão geral da empresa. Após esse passo, nesse site, você em finanças, clique em indicadores, você terá uma lista de indicadores fundamentalistas. Em primeiro lugar, veja uma expressão aqui, ó, TTM, MRQ, em alguns lugares 5YA. Bom, TTM significa os últimos 12 meses, ok? MRQ é o último trimestre. E 5 anos é o 5YA. É a média dos 5 anos, ok? Trailing 12 months, most recent quarter, and 5 years average. Então, vamos lá. O que seria o indicador mais conhecido fundamentalista? O P/L. O P/L de uma empresa. Vamos lá. É o preço dividido por lucro. O que isso significa? Suponhamos que a empresa tenha um lucro de 10 em determinado ano. E ela esteja sendo negociada na bolsa, esse é o lucro, a um valor de mercado de 100. Então aqui, suponhamos que esteja tudo em milhões. Então esse é o preço dela, 100 milhões. E ela tem um lucro de 10 milhões. Então, ela tem um preço dividido pelo lucro de 100 dividido por 10, 10. E esse é o indicador PL dessa empresa. Bom, como que eu sei o preço dessa empresa no mercado? É simples, eu pego a quantidade de ações e multiplico pelo número de ações. Lembrando que tem que somar as ações ON, APN, ações de todas as classes têm que ser somadas. Se você somar o valor de todas as ações, você tem um preço da empresa. Dividido pelo lucro, você tem o indicador preço por lucro. O que esse preço por lucro significa? Significa o quê? Que ela precisaria, a resposta aqui, te dá uma ideia de quantos anos essa empresa precisaria ter um lucro igual ao atual para se pagar. Vamos supor que você chegasse hoje e comprasse essa empresa e que todo ano ela tivesse esse lucro. Ela levaria 10 anos para se pagar, ok? Então, se uma empresa tem aqui um indicador de
20, significa que ela precisaria 20 anos para se pagar caso o lucro se mantivesse constante. E se o indicador for 5, 5 anos para se pagar. E aí que a gente pode fazer uma matemática que seria inverter a fração, em vez de ser preço por lucro, lucro pelo preço. Então, a gente tem uma estimativa de rentabilidade um pouco rudimentar aqui, que seria, no caso, 10. 1 dividido por 10, 10%. 1 dividido por 20, 5%. E 1 dividido por 5, 20%. Então, essa empresa traria para você 20% de retorno por ano, 5% de retorno por ano e essa 10% de retorno por ano. Bom, mas por que então, Eduardinho, as pessoas adquirem ações com um retorno? Nesse caso, tem várias empresas negociadas a um PL de 20 ou mais, porque elas adquirem uma empresa que vai trazer um retorno de apenas 5% ao ano. Bom, tudo no mercado está precificado. E se a empresa tem um indicador PL desses, ela tem uma perspectiva, não somente um histórico de crescimento no lucro, mas também uma expectativa, e principalmente uma expectativa de crescimento para os próximos anos, tal que esse lucro cresça mais rapidamente que esse e todas se igualem teoricamente. Se o mercado for perfeito, todas as ações teriam o mesmo retorno global ao longo do tempo, ok? Então, essa daqui é uma empresa que tem uma expectativa de crescimento. Essa daqui, talvez uma expectativa de ligeira queda no lucro. E essa daqui, um crescimento mais lento que essa outra empresa, ok? Esse é o indicador preço por lucro. Preço por valor contábil também é um indicador muito importante, que significa o preço sobre o valor patrimonial daquela ação. Bom, vou explicar já o que isso significa. Suponhamos que no balanço daquela empresa ela tem um patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a soma de todos os ativos menos o passivo exigível. O que sobra é o patrimônio líquido dos acionistas, ok? Se você pegar o preço de mercado daquela empresa e dividir pelo patrimônio líquido, então a gente usa o VPA, valor patrimonial da ação. Então, você divide o preço da ação pelo valor patrimonial da ação, ou o preço da empresa pelo valor patrimonial da empresa, que é o patrimônio líquido da empresa. Não confunda o PL, patrimônio líquido, com o indicador preço por lucro, ok? A gente fala PL aqui e PL aqui, mas se referem a coisas distintas. Esse é o patrimônio líquido, esse é o preço por lucro. Então, aqui a gente tem o preço sobre o valor patrimonial. Isso significa o quê? Que para cada R$1 naquela empresa, quantos reais você está pagando? Então, suponhamos que o indicador seja 1,20. Você está pagando aqui 20, ou seja, 20 dividido por 1 aqui, 20% acima de 1, né? 20% de uma espécie de ágio, um goodwill, por aquela participação. E por que se paga mais do que 1? Porque você pode pagar 2, 3 ou até mesmo 8 vezes o valor patrimonial de uma ação por aquela empresa. Bom, quando uma empresa é criada, ela agrega valor. Então, ela não é simplesmente um conjunto de mesas e cadeiras, de caminhões, ou até mesmo de
de minas ou pontos comerciais, não é apenas um conjunto de bens. A organização desses bens e a detenção de alguns ativos intangíveis, como marcas. Então, qual o valor de uma marca para o consumidor? Qual o valor de uma marca, por exemplo, para um consumidor? Tudo isso faz com que aquela empresa valha mais do que o somatório dos bens que ela possui. O somatório desses bens representa o patrimônio líquido da empresa. E o valor de mercado espelha o fato de a organização desses bens valer mais do que aquele conjunto de bens, aquele simples conjunto de bens. Se a empresa valer, se ela tiver no indicador de preço por valor patrimonial abaixo de 1, isso significa que ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial e, portanto, ela tem um deságio. Você está comprando por um valor inferior ao que seria gasto hoje para reconstruir uma empresa como aquela. Nesse caso, teoricamente, quando há um ágio, eu poderia, se a empresa tem, então, no conjunto, 100 milhões de patrimônio, mas o valor de mercado dela é 120 milhões. Isso significa que o mercado estima que com 100 milhões você não conseguiria, apesar de esse ser o conjunto do valor de todos os bens da empresa, com 100 milhões você não conseguiria os mesmos resultados que aquela empresa. Você teria que gastar 120 milhões para abrir um negócio similar àquele. Quanto mais específico, quanto maior o diferencial daquela empresa, se ela possui um monopólio natural, por exemplo, ou se ela tem uma patente, se ela tem patentes difíceis de serem reproduzidas, ou ela possui marcas muito guardadas pelos consumidores, tudo isso faz com que ela valha mais do que o somatório dos seus bens, ok? Então vamos lá. A gente já passou aqui preço por lucro, preço por valor contábil, preço por valor contábil tangível. Bom, isso é um indicador interessante. Tem uma diferença entre o que tudo bem, uma marca pode ser muito valiosa, mas você sabe, como que eu explico? Um ativo tangível é um imóvel. Você pega, ele é um ativo... Nossa, é tão difícil de explicar a diferença entre tangível e intangível. No direito isso é tão usado. Se é um ativo tangível, você pode pegar. Uma reputação, uma marca, você não pode pegar, não é concreto, é algo abstrato. Então, essa seria a principal diferença entre ativo tangível e ativo intangível. O ativo intangível ele pode valer muito mais do que um ativo tangível, mas esse aqui é mais seguro em tese, ok? Então, vamos passar para o próximo ponto. Margem bruta, margem operacional, margem antes dos impostos e margem líquida. Esses são itens de uma demonstração de resultados do exercício. Então, aqui, você tirando somente o custo, você chega na margem bruta, depois você tira as despesas operacionais, você coloca o resultado financeiro e depois dos impostos, você chega à margem líquida. Então, essa margem líquida é o percentual, a sua lucratividade, o que é diferente de uma rentabilidade. A lucratividade de uma empresa é o lucro dividido pela receita. Você pode vender R$100 e nesses R$100 você lucrou 5.
Mas a rentabilidade, isso é a lucratividade. A rentabilidade é o lucro dividido pelo seu patrimônio líquido. Mesmo que você tenha uma lucratividade de 5, e se você tiver aplicado naquela atividade um patrimônio relativamente baixo, você pode no ano ter uma rentabilidade sobre o seu patrimônio de 20%, 30%. Não é exatamente igual o que um indicador aponta e o que o outro indicador aponta. Então, voltando lá à questão das margens, a gente passando adiante, tem indicadores aqui de fluxo de caixa, retorno sobre o patrimônio, que eu estava comentando nesse momento. Repare que nesse site essa coluna se refere à empresa e essa aqui é uma média do setor. Em alguns setores, quando há muito poucas empresas e o setor não é um setor homogêneo, não dá para comparar direito uma empresa com as outras. Então, você pode comparar mais por aqui. Eduardinho, mas que é um retorno sobre o patrimônio interessante? Então, como eu vou avaliar um retorno sobre o patrimônio? Em primeiro lugar, o retorno sobre o patrimônio vai ter que ser levado em consideração junto com aquele indicador PL. Então, algo interessante de você avaliar são as duas coisas em comum. Mas o que ele significa? Vamos supor um retorno sobre o patrimônio de 10%. Significa que cada R$1 no patrimônio líquido daquela empresa gerou 0,1. Então, R$1 gerou 10 centavos de retorno naquele ano, ok? Se você coloca o dinheiro na renda fixa, você tem, suponhamos com a Selic da data da gravação desse vídeo, 7%, você terá ao fim do ano, para R$1, você terá R$1,07. Na empresa X, que tem um retorno de 10% ao ano, para cada R$1 daquela empresa, ela terá um retorno de 10. Então, um retorno superior à renda fixa. Esse é um retorno desejável, sempre que o retorno seja superior à renda fixa. Se a rentabilidade do patrimônio de uma empresa for um ano, em um determinado ano inferior à renda fixa, não tem problema, porque as empresas não são previsíveis, os mercados não são lineares, os movimentos. Então, tem mercados em que você tem lucros e prejuízos, ou lucros maiores e lucros menores. O importante é que você tem uma média superior. Então, essa aqui seria a renda fixa. Essa renda fixa. E a curva é o retorno de uma ação. Retorno sobre o patrimônio. Mercados que dependem de cotações internacionais, por exemplo, oscilam assim. O importante é que a média do retorno sobre o patrimônio dessa empresa seja superior à renda fixa. E, na verdade, superior à renda fixa, mais um prêmio pelo risco, mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento. Mas se ela for superior, em média, à renda fixa, é uma empresa que está tendo uma operação adequada, digamos assim. Continuando na lista de indicadores aqui desse site que ele apresenta aqui indicadores de crescimento, de liquidez. Bom, não vou entrar aqui em liquidez, giro do ativo. Eu acho que vou entrar somente aqui no indicador Dividend Yield e índice de payout, ok? São dois indicadores relevantes para um vídeo que se pretende curto. Não vale a pena abordar mais indicadores do que esses. Bom, payout significa o seguinte: a empresa lucrou 100 milhões no ano. Ela resolve fazer um payout de 50%. Então, ela vai distribuir 50 milhões para os acionistas em dividendos, ok? E outros 50 milhões ela vai reinvestir.
reinvestir na atividade. O que é interessante é você entender o seguinte: mas não seria bom que a empresa distribuísse todo o lucro? Pode ser que sim, pode ser que não. Da mesma maneira como poderia ser interessante a empresa não distribuir lucro nenhum. Então, o fato de ter um payout alto ou baixo não é indicador se a empresa é boa ou não é. Veja as questões que devem ser consideradas. Se ela distribui 50 milhões de 100 e ela retém outros 50 milhões para reinvestir, como que é tomada essa decisão? Qual seria a opção de investimento? Eu recebi esse dinheiro como lucro dessa empresa. Se eu for aplicar esse dinheiro a 7%, que é a renda fixa, mas o administrador da empresa, o diretor, o presidente, eles sabem que para cada R$1 que eles colocam naquela atividade, eles têm um retorno de 20%, então, ou um retorno ainda maior, a empresa está em fase de crescimento, ela pode ter um retorno de 40%, por exemplo. Quanto menos dinheiro essa empresa distribuir para os acionistas, melhor, porque ela vai crescer mais rápido. Então, o ideal seria ela reter até 100% e fazer um payout de 0. Porém, os acionistas não ficariam tão satisfeitos. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da cultura daquela empresa, se eles entenderiam ou não essa atitude de reter 100%. É claro que existe o dividendo mínimo obrigatório de 25% na lei das SA, mas a gente sabe que esse 25% você pode não distribuir, você pode decidir fazer a retenção daquele lucro. Então, ela pode ter um payout de 0 a 100%, dependendo de o que o administrador e a assembleia entenderem como o administrador vai propor, a assembleia vai aprovar como o ideal para o caso daquela empresa. Se ela está em crescimento muito rápido, é importante para ela distribuir poucos dividendos. Agora, se ela está com crescimento estabilizado e ela tem uma expectativa aqui de crescimento ao ano próximo à renda fixa, um pouco menor ou um pouco maior, desculpa, não uma expectativa de crescimento, mas uma expectativa de retorno sobre o patrimônio líquido próximo à renda fixa, então ela pode distribuir valores maiores, ela pode distribuir até 100% do lucro. E se ela quiser fazer um reinvestimento no próximo ano, ela pode tomar dinheiro emprestado, dívida, desde que ela não entre em uma situação complicada de liquidez. Então, o indicador aqui de liquidez serve justamente para você ver se o tanto de dívida que aquela empresa já tomou, se ele é capaz ou não de atrapalhar, colocar em risco a situação daquela empresa. O ideal é que a empresa tenha uma liquidez superior a 1. Ou seja, o que significa isso? Ela tem mais ativos no circulante, no curto prazo, ali, realizáveis, fáceis de transformar em dinheiro, do que passivos no circulante. Então, ela tem condições de honrar suas dívidas de curto prazo. Isso significa que ela tem liquidez. O que seria o dividendo? Por último, o dividend yield, ele é o percentual que o dividendo que aquela empresa está distribuindo representa sobre o valor da ação. Então, aqui é o dividendo distribuído sobre o preço da ação, você tem o yield. Então, suponhamos que a empresa custe R$20, esse é o valor da ação, e ela distribuiu R$1 naquele ano, ela teve 1 dividido por 20, ela teve 5% de retorno. Interessante lembrar que quando
a Selic caiu para 7%, mesmo as ações da Bovespa tendo subido, pelos motivos que eu já apresentei em outros vídeos, várias empresas ainda possuem distribuição de dividendo entre 3% e até 7%. E por que eu preferiria uma empresa que paga 7% ao ano de dividendo, ou 5%, ou 4%, do que 7% na renda fixa? Porque o 7% na renda fixa é um 7% fixo. Você recebe 7% fixo. É lógico que existem os juros compostos, mas para que os juros compostos atuem, é necessário que você não retire ano a ano, não usufrua daquele lucro, daqueles juros que você está recebendo. Caso no fim do ano, todo fim de ano, você retire os juros, por exemplo, aplicou 100, rendeu 10% de juros. Aí no fim do ano você tira esses 10% para usar. E no próximo ano você terá 100 novamente, que renderá 10 novamente. Então, na renda fixa, se você optar por usufruir os juros, o seu lucro, todo ano, você terá um lucro fixo, ok? Já no caso das ações, espera-se que o lucro cresça ano a ano. Então, aquela empresa, o lucro e as distribuições, aquela empresa que hoje distribui 7% de, vamos supor, R$20, no ano que vem essa ação pode estar valendo R$22 e a distribuição não ser, pode até ser 7% de 22, mas aí sobre os 20 ela já será, por exemplo, 8%. Esse valor vai subindo ano a ano, ainda que você gaste o que você recebeu. Então, 7% de 20 daria R$1,40. Você embolsa isso, você gasta, você recebe e utiliza esse dinheiro, e mesmo assim, no outro ano você não terá R$1,40, você terá R$1,60, porque a empresa está crescendo. Então, essa é a mentalidade por trás da estratégia de receber dividendos. Só um alerta antes de finalizar. Existem pessoas na internet listando empresas, canais do YouTube, listando empresas por maiores pagadoras de dividendo e levando as pessoas a acreditarem que uma empresa que pagou, por exemplo, 15% de dividendos no ano anterior, que ela seja uma empresa que oferece um retorno, vamos supor a renda fixa de 7%, um retorno de 2 vezes o retorno da renda fixa, se você adquirir. Aqui eu estou falando do dividend yield, ok? Isso não é bem assim. Se a empresa pagou 15% no ano passado, se houvesse uma expectativa de crescimento dessa empresa, o lucro, de que esse lucro fosse permanecer ou crescer, a ação, o preço dessa ação também subiria. O mercado não tem bobo. O preço dessa ação também tenderia a subir, de maneira que esse retorno retornasse à normalidade, dentro do que se espera de retorno para as ações. Então, não existe empresa assim, não é tão fácil, dá para encontrar, mas não é tão fácil assim encontrar uma empresa que terá um retorno fantástico no
nos próximos anos, ok? Rentabilidade passada não reflete rentabilidade futura. Eduardinho, mas eu gostaria de saber o histórico de dividendos de determinada empresa. Ocorre que um problema que eu já percebi, que tanto esse site quanto qualquer outro site do ramo que apresenta indicadores financeiros, eles possuem, cada um apresenta um valor de distribuição de dividendos por uma empresa nos últimos 12 meses. Você tem o site A, B e o site C. Aí você consulta os dividendos distribuídos pela empresa no site A, B e C. Aí no primeiro site tem R$1,02, no outro está R$2,30 e no terceiro site R$1,74. E você não tem confiança na informação do dividendo. Você não sabe qual site está apresentando o dividendo correto. O que fazer nesses casos? Você vai lá no site da Bovespa e procura. Eu vou procurar essa ação só porque é a mesma aqui, poderia ser qualquer outra, ok? Você procura na lista de empresas, você depois entra na empresa que você selecionou e aí você tem aqui informações sobre essa empresa. Em eventos corporativos, você vai encontrar uma lista de proventos desse ativo, ok? Proventos em ativos e aqui proventos em dinheiro. Subscrição, todos os eventos com essa empresa. Então, você entra aqui em proventos em dinheiro e você terá uma lista dos últimos proventos pagos e declarados pela empresa, ok? Então, com essa informação do site da própria Bovespa, você pode calcular quanto que representa. No caso aqui, a gente tem a própria Bovespa apresenta aqui. Esse é o dividend yield da empresa, dessa empresa específica, qualquer outra empresa você encontra aqui também. Então, essa foi nossa aula sobre os principais indicadores financeiros. É uma aula básica, mas espero que tenha sido proveitosa para você. Se tiver sido, eu gostaria que você desse um like aqui abaixo e se inscrevesse em nosso canal para acompanhar novos materiais a respeito de ações e outros investimentos que a gente posta com frequência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.